Dedicação, resiliência, talento, persistência, oportunidades, todos esses são fatores determinantes para um atleta ter sucesso. Mas e se eu falar que existe um outro, que é a data de nascimento, que também pode ser fundamental? Você acreditaria? É isso que a gente vai ver hoje. Esse é o Esportístico, o canal das análises estatísticas esportivas. Bom, eu fui nadador por alguns anos, quando eu era mais jovem, e eu tinha um colega na equipe de treinamento que fazia aniversário no dia 30 de dezembro. E isso claramente era uma desvantagem tremenda para ele, porque as categorias, as faixas etárias, eram determinadas com base no ano de nascimento do atleta. Então quando a gente tinha ali 11, 12, 13 anos, essa questão etária era fundamental, fazia muita diferença. E no caso desse colega, como ele fazia aniversário no final do ano, então ele competia com adversários que tinham nascido em janeiro do mesmo ano. Então ele competia contra atletas quase um ano mais velhos que ele, praticamente um ano. E quando você é mais novo, 10, 11, 12 anos, isso faz uma tremenda diferença, vocês devem imaginar isso. E isso sempre me colocou para pensar o quanto essa divisão era injusta, mas eu nunca tinha pensado em fazer um levantamento a respeito disso. Até que eu li o livro chamado Outliers, que fala dos foras de série, o autor é o Malcolm Gladwell. Vou deixar o link aí na descrição para vocês comprarem pelo link da Amazon. Comprando por esse link vocês ajudam o canal. É um livro excepcional, ele lista os fatores que levam pessoas a terem sucesso na vida e às vezes ele lista fatores que a gente nem consegue imaginar que são fundamentais. E ele entra exatamente nesse contexto, datas de nascimentos de esportistas. Ele mostra alguns levantamentos utilizando, deixa eu até ver aqui, times de hóquei, times de futebol, do Canadá, da Tchecoslováquia, e ele observa um padrão muito claro. A maior parte dos atletas convocados para essas seleções nasceram no primeiro semestre. Mas será que isso é só coincidência? Provavelmente não. Justamente por essa justificativa que eu passei do meu colega de treinos de natação. Um atleta que nasce no final do ano tem uma desvantagem enorme em relação ao atleta que nasceu no início do ano, porque eles competem na mesma categoria. Quando eles são mais jovens, isso faz uma diferença tremenda. Então, o atleta que nasceu em janeiro tende a se destacar mais. Eu digo janeiro, mas pode ser janeiro, fevereiro, março, mais para o começo do ano. E aí o Gladwell continua o raciocínio. Como esses atletas que nasceram no início do ano já têm essa vantagem inicial, eles tendem a se destacar nas competições em relação aos atletas que nasceram mais para o final do ano. Então eles são mais convocados para seleções, vencem mais prêmios, são expostos a mais oportunidades e conseguem se desenvolver mais. Então ao longo do tempo essa diferença inicial ali que era só devida ao mês de nascimento vai aumentando devido a essas oportunidades. É claro que há exceções, existem atletas que nascem no final do ano que se destacam e viram grandes campeões. Mas a gente pode imaginar que talvez esses atletas que nascem em janeiro, fevereiro, março, tendem a ter uma possibilidade maior de chegar mais longe. Eu fiz 2 levantamentos utilizando seleções de natação, que é o esporte que eu tenho maior familiaridade, só para ver o que acontece se eu considerasse dados de brasileiros. Então, primeiramente, eu peguei os atletas que compuseram as seleções olímpicas de natação do Brasil a partir de 2008. Eu peguei a partir de 2008 porque houve uma época em que a divisão das categorias não era necessariamente pelo ano de nascimento. E eu, tomando esses atletas a partir de 2008, eu garanto que esses atletas, desde as categorias de base, foram expostos à mesma regra, ou seja, categorias definidas pelo ano de nascimento. Então, foram 53 nadadores que competiram nos Jogos Olímpicos pela Seleção Brasileira de Natação entre 2008 e 2016. E desses 53, 36 nasceram no primeiro semestre. E somente 17, ou seja, menos da metade dos 36, nasceram no segundo. Também peguei uma outra seleção, aí eu já peguei meio aleatória, tá? Eu peguei porque os dados já estavam disponíveis, eu já tinha ali no meu computador, porque não é muito rápido eu ficar levantando datas de nascimentos, de atletas, de seleções, isso leva um pouco de tempo. Então eu já peguei uma seleção que já estava ali montada, tinha um dossiê, que é a seleção
do estado de São Paulo, que disputou o Campeonato Brasileiro entre estados em 2014. Essa competição para categorias de bases, as categorias infantil e juvenil, é o chamado Troféu Chico Piscina, disputado todo ano. Então, para esses atletas entre 13 e 16 anos, eram 32 atletas que compuseram a seleção do estado de São Paulo. E desses 32, 20 nasceram no primeiro semestre e 12 no segundo. Bom, eu analisei somente essas duas seleções, né? Essa seleção paulista do Chico Piscina e a seleção brasileira olímpica. Mas eu imagino, assim como o Malcolm Gladwell observou, que esse padrão se repita ao longo de várias outras seleções que a gente pegar. Malcolm Gladwell sugere que se forme nas categorias de base talvez duas ligas, uma formada por atletas nascidos no primeiro semestre e outra formada pelos nascidos no segundo semestre. Assim talvez você diminuiria essa discrepância e aproveitasse melhor os talentos. Mas isso é uma questão que a gente tem que refletir muito para saber qual que é a melhor alternativa. Bom, pessoal, o que vocês acham disso? Comentem aí embaixo com as suas sugestões, críticas, opiniões. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Eu sou Daniel Takata e esse é o Esportístico.